Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos nesse instante nos identificando com esse ambiente de paz, de amor e de luz. Lembrando que estamos todos aqui para evoluir, para galgarmos algo de melhor para os nossos corações. Lembrarmos de que ao fazermos algo para nós, estamos fazendo aos nossos semelhantes. Quando melhoramos um pouquinho, estamos melhorando para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para quem for que esteja ao nosso lado, pois nós estamos nos iluminando interiormente. E a luz é que vai fazer com que as pessoas que estejam em sombras possam alcançar a sua liberdade. E nós ainda estamos em sombras. Estamos rastejando pelo mundo, preocupados com as paixões, com as bagatelas do mundo. É necessário entendermos que precisamos redimir os nossos espíritos, humilharmos para sermos exaltados, e entendermos de que todo o trabalho apresentado em nossa vida é para a nossa mudança interior. E se nós não entendermos isso, nós mesmos seremos mais à frente cobrados, não por Deus, mas pela nossa própria consciência. Porque não fiz, porque não fui, porque não realizei tantos porquês. Só que não vai ser aquele porquê de quando a gente é criancinha de 2, 3 anos que a gente está querendo saber tudo na vida, né? A gente hoje já sabe. E a responsabilidade vai ser nos cobrada mais à frente por nós. Então que possamos estar desenvolvendo isso em nós, que possamos trabalhar dentro de nós ainda as nossas paixões e vicissitudes, porque todos nós o temos, e que possamos aproveitar um ambiente deste. Pois a gente vê uma casa espírita como um templo, um santuário, um lugar de respeito em que nós temos que viver a reforma interior para que possamos alcançar a plenitude de nossos espíritos, mesmo que em dificuldade estejamos. Pois quem de nós não estamos em dificuldade? Quem de nós podemos atirar pedra em alguém se nosso telhado ainda é de vidro? Quem de nós? Então vamos fazer o possível, nos melhorarmos interiormente, amarmos e lembrarmos que somos todos irmãos, né, Fábio? Sim, somos irmãos. E vamos resgatar todos os irmãos que porventura já não estão conosco, encarnados e desencarnados, pois só temos uma máxima, o amor. Só o amor é capaz de permitir os nossos pecados. Não tem outro jeito, gente. E quem hoje vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Iracema, mais uma vez nos brindando com a sua palestra, de muito amor e carinho. Agradecemos, né, a presença, agradecemos por estar fazendo bastante palestra para a gente, né? A gente acaba aprendendo bastante e pensando bastante, vendo melhores intimamente. E hoje ela vai falar sobre o último capítulo do Missionários da Luz. É isso? A gente vai fazer algumas referências que ela estava falando aqui, mas vou deixar que ela fale, né? Iracema, nós e Deus, fica à vontade, a casa é sua. Gente, primeiro boa noite. Boa noite. Vou pedindo aqui ao nosso mentor de cada um, que nos ajude. É um assunto delicado, né? A gente às vezes lê o livro espírita e não percebe a profundidade que tem. Mas esse capítulo em especial tem tudo a ver com a nossa casa aqui, com a instituição e com o que nós vivemos aqui, tá? E ele vai, assim, brindar de uma maneira muito positiva o que nós vivemos e o que vivemos no nosso dia a dia. Eu sei que quem chega aqui teve um dia de trabalho, um dia de bastante atividade, então nós precisamos prestar atenção em todos os detalhes, né? Eu também, quando cheguei aqui hoje, eu falei, nossa, nem sei se eu vou ficar acordada de tanta atividade que teve. Mas o tema é palpitante. Queria lembrar também a vocês que não só os encarnados que estão aqui, quem tem um pouquinho de evidência sabe, principalmente no último capítulo como esse, quantos irmãos estão assistindo aqui, principalmente os nossos familiares que nos acompanham, aqueles para quem a gente tanto pede, né? Às vezes a mamãe, o papai, às vezes um filho, o esposo, a esposa. Esses companheiros nos acompanham
os mentores, aquelas autoridades no plano espiritual, os trazem aqui, às vezes tocam o nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui. Cada um de nós vindo aqui, atrai esses companheiros. Então eu posso afirmar para vocês que tem assim uma legião de amigos aqui presentes. Então vocês podem até se emocionar um pouquinho hoje. Esse livro, antes de entrar no mérito especificamente do capítulo, eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Eu vou fazer só um apanhado por que foi escrito o Missionários da Luz. Porque os capítulos foram dados assim, uma quarta-feira fala do capítulo 12, na outra do capítulo 13, e aí por diante, e vai ficando um pouco diluído. Qual foi a intenção de André Luiz quando passou? Vocês sabem que ele faz parte de uma coletânea de livros, que são lições muito atuais. Então esse livro ele foi criado para que nós percebamos que as nossas vitórias e derrotas se devem à nossa própria consciência. Quem fala isso é o próprio Emmanuel no começo do livro, no prólogo, né? E quanto cada um de nós precisa se esforçar sempre às suas próprias custas. Não adianta a gente falar assim, Deus me ajuda nisso, Senhor me ajuda naquilo, Nossa Senhora do Desterro, tira o vizinho que mora aqui do lado que me atrapalha, né? A minha avó, que era italiana, ela falava, tá te amolando? Nossa Senhora do Desterro, bota o nome dela na geladeira. Não adianta. Cada um de nós se esforça e tem que ser a nossas custas. Aí o Emmanuel prossegue falando por que escrever esse livro. A maioria que lê esse livro se espanta e tenta recuar. Quer dizer, o que é recuar? Ele não se assusta, mas ele não tenta entender a fundo, né? Porque pretende um céu fácil depois da morte do corpo. Gente, não existe um céu de ociosidade. Quem está esperando aquele céu com anjinho, tocando harpa e todo aquele lago maravilhoso que não acontece nada, não existe. Então Emmanuel fala assim, quem pretende um céu fácil depois da morte do corpo, né? Está perdido, né? Porque a conquista é só, a pessoa quer isso por afirmações doutrinárias. O que é isso? É aquela pessoa que faz a afirmação repetitiva. Nós vemos isso nos nossos irmãos católicos que fazem o terço, nos nossos irmãos das religiões orientais que fazem lá o Hare Krishna. Não é crítica, pelo amor de Deus. Qualquer afirmação repetitiva que não fez mudança de consciência, não adianta, só cansa. Se eu propuser aqui, para qualquer um de nós, vamos ficar repetindo uma oração sem parar, sem parar, sem parar, depois da quarta ou quinta estrofe, cada um de nós já está pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, o outro pensa, será que eu deixei a roupa no varal? O outro pensa, nossa, eu vou fazer uma lista de supermercado, está faltando gás na minha casa. É esse tipo de coisa. E quem fala isso não sou eu, é o Emmanuel. Não adianta, nada é conquistado por uma mera afirmação doutrinária. Lá no começo ele fala, gente, não tem nada fácil. Tudo é por sua conquista de consciência e de mudança. Aí ele diz assim, mas ninguém, contudo, perturbará a lei divina. Essas leis que estão presentes aqui na Terra, é isso e acabou, não adianta querer modificar. Ou querer que aconteça alguma coisa fora as leis estabelecidas pelo Criador. E a verdade vai acabar vencendo, mais dia, menos dia. Aí o Emmanuel diz assim, a vida eterna continua ensinando com paciência. E essa paciência, ela é maternal.
ela é maternal, e eu digo para vocês, às vezes as mães dão umas puxadas de orelha, não é? Por isso que o Emmanuel fala, a paciência do ensinamento, às vezes é até dura. Aí ele diz, missionários da luz, vêm para esclarecer que somos eternos. É por isso que foi permitido a André Luiz escrever o livro. O que mais que tem no Missionários da Luz? Vem ensinar que habitamos temporariamente o corpo material. É temporário. E que o perispírito não é um corpo, que é uma vaga neblina. Não, o perispírito é um corpo, é uma organização viva e que a alma recebe em qualquer parte das criações. Tem perispírito aqui, tem perispírito em Marte, tem perispírito em Vênus. Aonde existir criação, onde existir um espírito habitando, está lá o perispírito. E isso foi discorrido em todas as aulas que foram comentadas aqui. Aí ele diz assim, André Luiz aprendeu muito e foi criando laços de amor, e ele vem admirando Lísias e Alexandre. Aí nós entraremos no nosso capítulo. E nesse capítulo, André Luiz aguardava a continuidade dos estudos. E esse capítulo vai falar do quanto é difícil a despedida. Quantos de nós aqui já nos despedimos de alguém? Eu estou falando de alguém muito próximo. Nós sentimos falta até daquilo que é ruim. Imagine de alguém que está na nossa vida. Então, agora sim eu posso falar um pouquinho do capítulo. Ele diz assim, esse capítulo começa quando Lísias chama André Luiz. Olha, o Alexandre, ele vai formalizar um evento, né? E esse evento é para que ele faça uma despedida. E aí André Luiz fica muito assustado, mas como? Eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Não é isso que nós queremos aqui? Aí ele diz assim, nós deveríamos ficar juntos até o final. Aí eu vou dizer para vocês, não foi isso que aconteceu aqui no José de Mocó? Todo mundo gostaria de continuar com o nosso amigo Sola? Por isso que eu falei esse capítulo, ele é especialmente emocionante para nós. Quem gostaria de se despedir do Sola e da Conceição? Quem? E esse capítulo, ele vai mostrar que Alexandre trabalha até o último minuto. E Sola não trabalhou até o último minuto? Ele trabalhou até o último dia e saiu daqui para desencarnar, não foi isso o que aconteceu? Então esse capítulo é especialmente, olha, eu fico até arrepiada, é especialmente dedicado aos trabalhadores dessa casa. E aí, o que ele vai descrever é exatamente o que aconteceu aqui. Aí ele diz assim, todos, de início, ficaram magoados. André Luiz, de início, fica magoado com a partida. Fala assim, mas como? Ele juntou o grupo para aprender. O Sola não juntou o grupo para aprender, não construiu as paredes, não se virou, convenceu a família para fazer isso. E ele começa a reclamar, não é? Aí ele diz assim, e ele está falando com Lísias. E Lísias diz assim, olha, o que eu posso assegurar é que o venerável lentador não nos esquecerá. Não cabe exatamente aqui. Quem aqui acha que o nosso fundador, o construtor de tudo que está aqui, esqueceu aqui? Não esqueceu. Aí ele diz assim, dirigindo-se a esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus. Não é isso que aconteceu?
Ele partiu porque aquele momento dele aqui terminou, mas ele não largou ninguém. Ele ascendeu, ele subiu e ele foi trabalhar junto a Jesus em benefício de quem? De nós que estamos aqui, daqueles espíritos que nos acompanham, daqueles que na reunião do tratamento mediúnico vêm aqui. Eu perguntei para um espírito familiar que um dia se apresentou aqui, eu falei, quem lhe trouxe aqui foi seu pai? E esse espírito que nunca pôs o pé aqui falou, não, foi o sol. Então, para que ele continua trabalhando? Aí ele diz assim, não seja egoísta, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço. No momento que o nosso patrono aqui partiu, ele foi deixando pessoas capazes aqui. Aí ele diz assim, não sejamos ingratos. Aí ele diz assim, André Luiz diz assim, bom, eu vou me colocar no equilíbrio emocional indispensável. E ele modifica a atitude íntima. Porque se nós, nessa casa, ou em outras casas que aconteceram isso, quando Chico Xavier desencarnou, ou quando uma outra casa, que o patrono da casa precisou partir, é por isso que vem livros como esse. Se nós continuássemos numa atitude, mas ele foi embora, o que é que eu vou fazer? Vamos fechar a casa? Como aconteceu numa casa onde eu trabalhava, essa atitude então fechou a porta para aqueles que precisavam de tratamento. Então, ele muda a atitude, renovando tudo. Aí ele diz assim, então eu vou fazer o quê? Aí Lísia diz assim para ele, olha, o aprendizado que você já teve, vê se não cabe para a gente. Olha que graça, isso é também a sua importância aqui. O aprendizado nos cursos diversos em que se apresenta, sempre chega um fim. Embora a sabedoria seja infinita, mas aí nós precisamos demonstrar um aproveitamento prático das lições recebidas. Lembra que o apóstolo Paulo dizia assim, gente, vocês estão tomando leite até agora. É uma hora de se alimentar com um alimento sólido. Então, quando Alexandre parte nesse capítulo, quando Chico Xavier partiu, ou quando o Sol ou Conceição partiram, ele partiu sabendo que ele montou um curso, montou uma apostila, montou uma forma para que isso continuasse. Aí ele diz assim, vamos manter a postura, isso está aqui no livro. Ele diz assim, vamos nos manter à altura de quem nos preparou. E vamos conservar a atitude interior de gratidão e serenidade. E aí ele fala que a gente precisa ter educação e respeito. Começa aí a reunião de despedida de Alexandre. E Alexandre faz uma coisa muito, muito especial. Porque Alexandre, embora todo mundo ali está, Alexandre, você é lindo, é maravilhoso, tal, ele faz o seguinte, em tudo ele diz, primeiro Jesus. E a atitude do Alexandre quando parte, ele diz assim, ele não fala essas palavras, mas a atitude dele é assim, cuidado para não gostar do aplauso. Cada um de nós que vem aqui na casa, não faz mal se eu estou falando aqui hoje, não faz mal se é o Carlinhos, se é a Sandra, qualquer um que esteja aqui, ou que vá no chão, qualquer um que estiver na casa, precisa muito cuidado para não gostar do aplauso. Isso daqui é que é muito sério. E aí, eu lendo esse capítulo, eu perguntei assim, mas qual é a causa da partida? Por que partiu o meu marido? Por que partiu a mãe de um, o pai do outro?
por que partir dos nossos companheiros que nos ajudavam e que era importante? Aí vem uma resposta maravilhosa. Alexandre, que está indo embora, diz assim: de quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo. Olha, gente, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário, é importante que cada um ponha em prática o que aprendeu. Então imagine Chico Xavier saindo de campo e indo embora. Imagine o Alexandre aqui que está partindo. Imagine um professor que nos deixa. Ou imagine o fundador da casa aqui que nos deixou. Ele partiu quando foi necessário, porque era o momento de deixar os discípulos entregues a si mesmo, porque senão ninguém ia crescer, ia passar o resto da vida fulano, o que eu faço agora? Ele já tinha dado as bases para todo mundo. Aí ele explica assim: nós temos, todo mundo tem uma proteção inconsciente que nos tira a vontade de fazer alguma coisa. Já está dentro da gente isso, né? Isso é próprio. E nós temos germes do progresso aqui, aquela vontade de progredir, né? E se a gente não tirar aquele que é um professor, alguém com quem nós podemos nos aconselhar, mas que já nos ensinou tudo, o que acontece? Nós vamos estabelecer uma dependência que vai virar um cativeiro do nosso espírito. Então é por isso que Chico Xavier partiu, deixou o pessoal preparado lá. É por isso que na nossa casa o marido partiu, a mãe partiu, não sei quem partiu. Nos deixou com o germe do nosso aprendizado dentro de nós, criou aquele, na casa espírita, os cursos, mas na nossa convivência, no nosso lar, ao longo de anos, foi ensinado o que a gente devia fazer. Aí ele diz assim: nós chegamos aqui na Terra depositário de grandes lições da vida superior. Ninguém chegou aqui sem saber nada. Todo mundo que chegou já trouxe dentro de si o que era para fazer. Só que isso está a nível assim, a nossa alma, que não quer, no espírito sabe, mas a nossa alma, se puder encostar no outro, dá uma encostadinha, né? E ele diz assim: e a Terra, para passar, agora que nós estamos passando essa transição, ela reclama filhos esclarecidos e que colaborem com a divina tarefa da redenção planetária. Aí, eu lendo aqui, falei assim: mas o que fazer com a saudade? Porque a gente tem saudade do Chico, do Sola, do não sei quem, do pai, da mãe e tal e tal. Aí ele pede assim: não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade. Se for para ter saudade, que seja com otimismo e esperança, que haverá um imenso futuro de realizações sublimes com o Pai que espera cada um de nós. Aí ele diz assim: a separação dos bons, embora seja dolorosa, mas nós havíamos aprendido os sublimes ensinamentos que passaríamos por isso. O que ele está falando aqui? Ele diz assim: ó, a gente, eu vou de novo tomar para não ser só o exemplo daqui. Pega o Chico Xavier. Quantos que trabalhavam junto ao Chico, que quando o Chico parou de atender, quando o Chico desencarnou, saíram daquele núcleo e fundaram casas espíritas baseados no aprendizado dele. E nós que estamos aqui, que podemos observar palestras como essa, aprendizados como esse, livros deixados pelo Chico,
não é? Nenhum livro do Chico Xavier sai fora da doutrina do Kardec. As obras do Kardec mostram que nós estamos aptos para fazer a transição daqui da Terra. Fácil não é. Ele não diz que é fácil. Ele diz pelo contrário. Aqueles que estão aqui, temos que dar graça a Cristo Jesus, que é o intermediário entre o Pai e nós outros. Vamos agradecer ao Mestre as lições todas que recebemos, né? Porque nós sabemos que o bem estará conosco. Aí ele diz, vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e o reconhecimento com profunda emoção. Mas lembra que o Alexandre não queria aplauso de jeito nenhum. E aí, Alexandre faz uma prece maravilhosa. Mas o mais importante disso é assim, todos os líderes grandes que partiram no plano espiritual, que foram para uma tarefa maior, deixaram pessoas ou espíritos preparados para a tarefa que ficou. Ninguém foi deixado ao léu. Então, assim, na maioria das casas espíritas, a pessoa partiu, o encarnado partiu, que é quem levava à frente a casa espírita, ficaram aqueles seguidores que foram preparados não só nessa vida. Isso já vinha de encarnações passadas. Às vezes é um filho que foi preparado antes ainda, compromissos acertados antes dessa encarnação. Você vê, Chico não teve filhos, mas ele teve, assim, eu posso falar de uma pessoa que trabalhou com o Chico muito tempo, que é a dona Valdelice. A dona Valdelice, quando o Chico estava para partir, ela morava em Minas, ela vem para Indaiatuba, olha o que é a vida, hein? Ela vem para Indaiatuba, ela cria uma casa espírita lá, chama-se Casa da Prece Francisco Xavier e Joaquim, qualquer coisa, eu não me lembro. Ela é uma médium que faz pictografia, pintura mediúnica. Olha só que coisa maluca que é isso. E ela, o Chico morreu, acho que foi em 2002, não é isso? Ela vem para lá e ela criou lá em Indaiatuba uma casa que é uma das casas importantes do interior. E ali vem pessoas de muito, muito longe. Aí eu conheci muito, assim, por acaso, o acaso não existe, o seu José, que trabalha com o Dr. Hans, que trabalhava com o Chico Xavier. E ele vem para São Paulo e funda a Casa da Prece Chico Xavier. E eu acabei trabalhando na Casa da Prece Chico Xavier e meu irmão, que morava em São Paulo, foi morar em Indaiatuba e acabou como médium na Casa da Prece lá e trabalha hoje com Dona Valdelice. Se a gente for ver as coisas como acontecem, né? E um dos médiuns que trabalhava com o Chico, quando o Chico desencarnou, criou uma casa espírita em Brasília. E a minha irmã mora em Brasília. E a minha irmã, por uma coisa aí da vida, minha irmã nem mora mais no centro de Brasília, ela mora numa cidade que seria como daqui, em Santo André. E há alguns anos a minha irmã já trabalha com ele lá. Isso não pode ter sido um arranjo só dessa vida. Tem que ser uma coisa que a gente combinou de alguma maneira lá no passado. E nem eu, nem a minha irmã e nem o meu irmão éramos assim muito afins em nenhum trabalho mediúnico. Né? A minha mãe, sim, que era uma médium e tal. E a gente brigava muito com a minha mãe por causa disso. Mãe, larga esse negócio, não é possível. Então, isso já faz muito tempo, a minha mãe já desencarnou
mais de 30 anos, e aí eu me vejo hoje nessa situação, o meu irmão que mora em Indaiatuba, né? E a vida levou ele a morar em Indaiatuba, e lá ele encontra com Dona Valdelice, porque ele encontrou com Dona Valdelice porque ele levou a esposa dele, que estava muito doente, num médium que trabalhava com o Chico em Jundiaí. E a esposa do meu irmão acabou desencarnando e meu irmão foi morar em Indaiatuba. E ali, através desse médium, não parece uma coisa sincronizada? E meu irmão hoje trabalha lá, e ele trabalha às quartas e quintas, que é o dia que tem, ele faz palestra, blá, 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 blá. Então você vê que coisa, de que maneira funciona. Acham vocês, por exemplo, que Rafael foi preparado só nessa vida? Não. Eu não sei a história de Rafael, mas certamente algum dos descendentes dele há de continuar também no Casa Espírita. Isso é emocionante. De que maneira funcionam os acertos? Olha, a Graça está aqui, não é? Então essa coisa vai continuando, vai continuando. Não é fácil isso. A vida de quem quer, eu conversava com o Esmeraldo lá embaixo, a vida de quem aceita trilhar o caminho da doutrina espírita é penosa, mas vale a pena. Então eu queria muito que vocês gravassem isso, que se puderem assim folhear mais uma vez, né? Por favor, o livro. O próximo livro, então, é emocionante. E aqui, eu queria, antes de encerrar, porque tem horário, eu queria só ler um pedacinho da prece que ele fala. Ele diz assim: no âmago dos nossos sentimentos, apaga o incêndio das paixões que irrompe ainda. Quem de nós não tem uma paixão, fala, não aguento mais, não é? Aí ele diz assim: e esse sentimento nos ameaça a construção da espiritualidade superior. E o que ele faz? Ele acaba com a inspiração redentora. Aí ele diz assim: então, Senhor, que nós possamos atender os sublimes desígnios, porque isso aqui foi o que nós pedimos, né? E nos converta em servidores fiéis da tua luz para sempre, e que assim seja. E aí Alexandre parte para outro trabalho, André Luiz se renova e parte para o outro livro, que vale a pena seguir. E eu termino aqui. Gravem, por favor, todo o trabalho que o Sola teve aqui. Eu tenho certeza que não foi fácil erguer parede. E eu tenho certeza que ele deve ter trazido muito cimento nas costas. Foi ou não foi? E deve ter enfrentado assim muita resistência também. Você também carregou cimento? Muito. Carlinhos. Carlinhos também. Então, gente, vamos seguir, respeitando tudo, agradecendo. Quando a gente, eu não sei se isso acontece aqui, mas quando acontecer assim os puxões de orelha, aqui ó, Alexandre disse que puxão de orelha é importante também, tá? E vamos seguir em frente. E eu paro aqui, porque senão vou passar muito do horário. Tá bom?